E aí, beleza? Deixa eu te perguntar, você já orou hoje? Sabe me dizer qual que é a importância da oração na vida de um cristão? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Confere aí. A vida espiritual necessita de oração tanto quanto o corpo físico precisa de ar. Às vezes a gente delimita as nossas orações somente quando a gente está com amigos, quando a gente está no culto, num pequeno grupo ou mesmo em células. E a oração ela é fundamental para a vida de qualquer cristão. Em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, diz o seguinte, confere aí, ó. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não dá para manter uma comunhão com Deus sem orar. Não dá para manter uma comunhão com Deus sem todos os dias buscar Ele, buscar Sua presença. A oração é muito mais do que pedido e agradecimento. A oração é uma via onde você tem acesso a Deus, onde você tem acesso a abrir seu coração, onde você tem a oportunidade de se entregar a Ele, onde você tem a oportunidade de, de desabafar, sabe? Conversar com Deus de maneira sincera, de maneira contínua também. Essa é a função da oração na vida de um cristão. Manter a gente ligado, conectado com Deus. É muito mais, repito, é muito mais do que a gente pedir ou agradecer, porque às vezes a gente tem a tendência de buscar Deus só quando as coisas não vão tão bem, só quando a gente, quer algo grande para nossa vida ou algo que, a gente está com um desespero tremendo, a gente vai e busca Deus. E aqui tem a orientação para a gente, orar sem cessar. Para a gente manter a nossa oração, a nossa vida de oração deve ser uma constante para a gente. Não deve ser só no culto, não deve ser só quando a gente está com alguém. Não, a oração tem que ser uma constante na minha e na sua vida também. Quer saber como é que vai a sua vida espiritual? Só você parar e pensar como é que está a sua comunhão com Deus. Pois é, eu costumo dizer que um termômetro na vida de um cristão é a nossa comunhão com Ele. Porque às vezes a gente pode entrar numa fria e a gente está distante de Deus, a gente faz tudo na vida e não lembra de nenhum momento de Deus. Geralmente esse momento é quando a gente está bem, quando tudo está bem. Quando a família vai bem, quando o emprego está bom, quando as notas na faculdade estão bem. Aí, muitas vezes a gente tem essa tendência errônea de nos afastar de Deus. Aí nosso termômetro, baixa a temperatura, nossa comunhão vai lá embaixo. E eu até repito isso novamente, o termômetro do cristão, o termômetro da vida de um cristão é a sua comunhão com Deus. Quer manter sua comunhão com Deus? Ore, é simples. Quer manter sua comunhão com Ele? Meu irmão, ora a Deus, busca Ele, busca a todo momento. Isso sucessivamente vai elevar a sua vida espiritual, isso sucessivamente vai aumentar a sua comunhão com Deus. Isso vai ser um diálogo que você vai ter com Deus o dia todo. Não só em momentos específicos, não só antes de uma refeição, não só antes de dormir, não. Quando você passar a orar todos os dias, a sua comunhão vai decolar, isso vai ser contínuo para a sua vida. E a sua relação com Deus vai ser a melhor possível. Do mesmo modo que o corpo físico precisa de alimento, a vida espiritual também precisa de nutrição. Só você pensar que a sua vida de oração, são as refeições que você faz durante o seu dia. Podemos escolher entre alimentos nutritivos ou aqueles que vão ser prejudiciais à saúde. E o mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente começa a entorpecer nossa mente com um montão de coisa aí, seja em mídia, seja na TV, seja leitura, enfim, a gente tem uma porrada de coisa aí que às vezes a gente pode começar a entupir as artérias do nosso coração em relação àquilo que Deus tem planejado pra gente. E aí, aí nossa comunhão não vai passar de ritos superficiais, de orações, não vai passar algo verdadeiro, vai ser algo robótico, algo que, a gente faz no automático, sabe? Vai ser algo que vai acontecer com a gente, quando a gente começar a nos ocupar com mais coisas que nos distanciam de Deus, com mais coisas que afetam negativamente a nossa comunhão com Deus, a gente entope as nossas vias respiratórias, a gente começa a se entupir de coisas que necessariamente não vão nos aproximar de Deus. E daí depois o que acontece aquilo lá, a gente começa a achar que Deus se afastou da gente. Sendo que muitas vezes a gente troca o lugar de Deus por coisas tão banais, coisas tão fúteis aí do dia a dia.
E aí muitas vezes a gente vai e acaba pondo a culpa em quem? Em Deus. Deus esqueceu de mim. Ah, foi Deus que fez isso comigo. Não. É você que está ocupando sua mente aí, ó. Uma coisa tão desnecessária. Fortaleça aí a sua vida espiritual. É como uma refeição. Se alimenta daquilo que vai te fortalecer, não daquilo que vai te deixar fraco. Não daquilo que vai te deixar, sei lá, você vira um resmungão aí na vida e começa a achar que Deus se esqueceu de você, sendo que é você que se esquece dele, sendo que é você que está tendo uma vida espiritual afetada por coisas bobas, tá ligado? Olha só que legal, ó. A Bíblia deve ser o nosso sustento espiritual. Suponha que a oração é o seu oxigênio. Sem ar, a morte espiritual por asfixia é imediata. No entanto, sem alimentação, no caso do estudo da Bíblia, a morte espiritual por desnutrição é gradual. Cara, quando a gente começa a negligenciar o estudo da Bíblia, isso é a primeira peça do dominó que cai. Que aí depois a gente começa a deixar de fazer um montão de coisas. E uma delas, a principal, é deixar de orar. Você já notou quando às vezes as pessoas vão falar, ah, mas fulano saiu da igreja, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo agora. Quando isso acontece é porque a bomba já estourou. Quando isso acontece a pessoa já deixou de orar, ó, faz tempo. E isso é muito mais prejudicial para a vida dela. Claro que a gente deve se preocupar se a pessoa está bem e tal, mas a gente deve se preocupar também em buscar as pessoas em oração. A oração intercessória tem poder, a gente sabe disso. E muitas vezes a gente falha nisso. Às vezes a gente tem tantas dificuldades, às vezes a gente tem tantos momentos difíceis na vida que a gente esquece de olhar para o irmão que está precisando também. A gente esquece de olhar que ele está desnutrido espiritualmente. Se ele não está orando, você pode orar por ele, pô. Se você conhece alguém que, sei lá, não está bem, se a pessoa tem a oportunidade de chegar em você, se abrir, conversar, trocar uma ideia, você começa a ver que a pessoa não está bem. Cara, se a oração é como se fosse um alimento, nutre ela, divide um pouco do seu pão com ela, saca? Ore com ela, busque com ela. Não precisa ficar falando não, pô. Tô falando de oração mesmo, não tô falando pra ficar se mostrando. Mas busque orar pelas pessoas. As pessoas precisam de oração. Por mais que não pareçam, por mais que elas não digam, por mais que elas não peçam, mas as pessoas, todo mundo precisa de oração. Se você tá numa vida espiritual boa, pô, bacana, então você tem orado pelas pessoas. Esse é seu dever, é o dever do cristão. Se você sente falta de alguém, ore por ela, busque ela, converse com ela. E divida do pão que você tem diariamente. Para ter um hábito de oração, primeiramente isso daí tem que ser desenvolvido à base da disciplina. Por mais que essa palavra às vezes cause um pouco de receio, cause um pouco de não quero saber dessa palavra, não quero ser disciplinado, mas um cristão verdadeiro, um cristão que ora, ele não nasce orando. Ele cria uma disciplina, ele se desenvolve se disciplinando a orar, a buscar a Deus. Porque muitas vezes a gente não quer. Uma coisa que a gente não quer é buscar a Deus, uma coisa que a gente não quer é fazer aquilo que é da vontade dele. E pra gente saber a vontade de Deus, a gente tem que ter oração e ler a Bíblia. Não tô falando ler a Bíblia de maneira desordenada, não tô falando ler a Bíblia de maneira, sei lá, de maneira qualquer. Mas em espírito de oração, você buscar a palavra de Deus. Esse hábito vai se desenvolvendo em você, isso vai se fortalecendo, vai se tornando algo natural. Quando você menos perceber, a oração já faz parte do seu dia, já faz parte da sua vida, você já não fica mais sem. Isso é bom demais porque as pessoas começam a notar isso na gente também. Não estou falando de orações longas, não estou falando disso não, estou falando de oração mesmo, de joelho no chão, no quarto, orar pelas pessoas, de repente tem um caderninho, tem um bloco de notas lá, onde você pode orar por 1 ou 2 amigos, enfim, se comprometer em oração pelas pessoas. Isso vai transformar a sua vida, e isso é desenvolvido. Não é que a gente, aquela pessoa tem um dom da oração, não. Isso pode ser algo desenvolvido em você, através da disciplina, da comunhão com Deus, do estudo da palavra de Deus, e aí, ninguém te segura. Não deixe de orar. Sem orar, você não vai ter comunhão. Sem comunhão, você não vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E sem dar ouvidos à voz do Espírito Santo, não sei onde é que você vai chegar, mas você vai chegar longe, você vai ficar bem distante. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei como é que Deus fez na minha vida, eu sei como é que era a minha vida sem antes dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então eu me preocupo, eu fico esperto com isso, porque senão
Sem tudo isso, sem toda essa base, sem toda essa comunhão, sem todo esse relacionamento com Deus, não sei onde é que eu vou chegar. Com você é a mesma coisa. Tem até um conselho de Tiago aqui pra gente, que eu vou ler com vocês, está em Tiago 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Cara, isso é fundamental. Meu, você está sofrendo? É simples, ore. Meu, você está passando por dificuldade? É simples, ore. Você sabe que alguém está sofrendo? Ore. Você sabe quem está sofrendo? Ore por ele, ore com ele. Quando você tem uma vida de oração, a sua vida é transformada. A gente viu isso, que isso é uma vontade de Deus para a nossa vida, que a gente busca Ele, que é para a gente orar sem cessar. Então aqui, ó, esse vídeo está acabando, é um vídeo curto, é um vídeo rápido, mas não se esqueça disso. Ore a Deus. Não ore para ter coisas materiais, não ore para ter um iPhone, não ore para ter um New Civic, não. Ore a Deus, tenha uma comunhão com Ele, busque Ele de verdade. Sua vida vai ser transformada. Você vai parar de só pedir e agradecer, você vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. A oração, a comunhão, tudo isso vai te fortalecer espiritualmente e você vai vencer tudo isso aí que você tem passado de dificultoso. Depois desse vídeo, vai lá, vai no seu quarto, faz uma oração, dobra os joelhos, converse com Deus, beleza? Eu sou Jefferson Lima e eu não me envergonho do Evangelho. É isso aí, valeu!